O Corinthians acaba de viver um momento de glória com a conquista da Supercopa, e as emoções da fiel torcida estão à flor da pele. O grito de "é campeão" ecoou pela Arena Corinthians, ressoando não só na casa do Timão, mas também nas redes sociais e nas ruas de São Paulo. Foi um triunfo que renovou a confiança e deixou todos os corintianos com a expectativa de um ano brilhante pela frente. Mas essa vitória não passou despercebida e, como não poderia deixar de ser, veio acompanhada de polêmicas e declarações impactantes. A grande estrela desse momento de euforia foi o técnico Dorival Júnior, que não hesitou em fazer declarações provocativas sobre o São Bernardo, seu próximo adversário. Em uma frase que rapidamente se espalhou pela mídia e pelas redes sociais, ele disse: "Acabamos de ganhar a Supercopa e agora ninguém vai nos parar, nem esse time de Série C." Uma afirmação que incendiou a rivalidade já existente entre os dois clubes e acendeu debates fervorosos entre a torcida. A declaração foi um verdadeiro chamado à ação, uma convocação para que a fiel não deixasse o entusiasmo esfriar. Mas o que isso realmente significa? Estamos falando de um momento crucial na trajetória do Corinthians, onde a confiança se mescla com a pressão. Após essa vitória, o Timão está em um estado de espírito elevado, e isso é evidente no desempenho dos jogadores e na atitude do técnico. Dorival Júnior, um homem que sabe como instigar seus jogadores e a torcida, se aproveitou desse momento de euforia para reforçar a ideia de que o Corinthians é um clube que não se deixa abalar facilmente por adversidades. Ele quer que a fiel acredite que a equipe está pronta para enfrentar qualquer desafio, independente do tamanho do clube adversário. Desde a conquista da Supercopa, a atmosfera no clube mudou. Os treinos estão mais animados, os jogadores parecem mais motivados e a torcida, já conhecida por sua paixão, está fervilhando de entusiasmo. A vitória recente não só trouxe um troféu, mas também uma nova mentalidade para o Timão, a de que é possível conquistar tudo, desde que o grupo mantenha a união e a determinação. E essas declarações de Dorival Júnior são um reflexo exato dessa mentalidade. A fiel torcida, sempre atenta, sente que o Corinthians está em uma nova fase. Eles não querem apenas vitórias, eles querem ver o time jogando com garra, com entrega, como é característico do alvinegro. Cada jogo a partir de agora será uma prova não só do talento dos jogadores, mas também da capacidade do técnico de manter essa chama acesa. A provocação de Dorival não foi apenas uma alfinetada, foi um grito de guerra para o que está por vir. E assim, com essa vitória nas costas e a confiança renovada, o Corinthians se prepara para os próximos desafios. A expectativa é palpável, e a fiel está ansiosa para ver o que mais Dorival Júnior tem a oferecer. A torcida, que sempre foi o coração pulsante do clube, sente que o time está em um novo ciclo e que a Supercopa é apenas o começo de algo maior. O clima é de expectativa, e a pergunta que fica no ar é: será que o Timão conseguirá manter essa energia durante toda a temporada? A fiel está pronta para apoiar, mas também quer que o time honre essa nova fase com performances à altura das tradições corintianas. O que virá a seguir? Com certeza, será um espetáculo digno de arquibancada. Agora, vamos mergulhar na rivalidade que existe entre o Corinthians e o São Bernardo. Essa não é apenas uma partida qualquer, é uma disputa que carrega a história e a paixão dos torcedores. Desde os primórdios do futebol paulista, as rivalidades regionais têm um papel fundamental na formação da identidade dos clubes e de suas torcidas, e o embate entre o Timão e o São Bernardo não é exceção. Historicamente, os confrontos entre as duas equipes sempre foram marcados por emoções intensas. O São Bernardo, embora considerado um clube menor em comparação ao gigante alvinegro, não falta em garra e determinação. E isso é algo que a torcida do Corinthians precisa respeitar. A provocação de Dorival Júnior, ao menos inicialmente, pode ser vista como um desdém, mas também é um reconhecimento da importância de manter a rivalidade acesa. Cada jogo contra o São Bernardo é mais do que apenas 3 pontos em disputa, é uma questão de honra. As declarações de Dorival geraram reações imediatas nas redes sociais. A fiel, conhecida por seu fervor, rapidamente tomou partido. Alguns torcedores do Corinthians aplaudiram a atitude do treinador, vendo nela um sinal de confiança e até uma estratégia psicológica para intimidar o adversário. Outros, entretanto, expressaram um certo receio. Afinal, há um ditado que diz que time pequeno também pode dar trabalho.
E a torcida, sempre em sua essência crítica, sabe que subestimar o adversário pode ser um erro fatal. Lembranças de derrotas inesperadas e eliminações em competições importantes por parte de times considerados menores estão sempre presentes na memória coletiva da Fiel. Assim, a resposta à provocação de Dorival vai muito além da simples análise de uma declaração, é um reflexo da história do clube, das vitórias e derrotas passadas que moldaram a relação entre os torcedores e seus ídolos. É inegável que o Corinthians tem uma base sólida de jogadores talentosos, mas cada jogo é uma nova batalha. E a Fiel está sempre lá, pronta para apoiar ou criticar. A atmosfera nos dias que antecedem um jogo contra o São Bernardo é eletrizante. Os torcedores discutem táticas, analisam jogadas e, principalmente, fazem previsões. Cada um tem sua opinião sobre o que pode acontecer nesta disputa, mas todos compartilham uma emoção comum, a paixão pelo Timão. E aqui surge uma questão interessante: como a rivalidade com o São Bernardo pode afetar o desempenho do Corinthians? Historicamente, partidas contra rivais são momentos de grande pressão. Os jogadores sentem a cobrança da torcida, que espera não apenas a vitória, mas uma exibição de bravura e habilidade. A pressão pode ser um fardo, mas também pode servir como um impulso. Dorival Júnior sabe disso e, com suas provocações, busca despertar algo a mais na equipe. A tensão no ar pode funcionar como um combustível para que os atletas se superem. Ao final das contas, a rivalidade entre Corinthians e São Bernardo é um microcosmo do que o futebol representa no Brasil: paixão, drama e a luta constante por respeito no campo. A provocação de Dorival tem o poder de unir ou dividir, mas, acima de tudo, serve para lembrar a todos que, no futebol, nada é garantido e cada jogo deve ser enfrentado com a seriedade que merece. Com essas considerações, a Fiel aguarda ansiosamente o próximo embate, não apenas para garantir a vitória, mas para reafirmar a posição do Corinthians como um dos gigantes do futebol brasileiro. E você, torcedor, como se sente em relação a essa rivalidade? Está preparado para mais um capítulo emocionante? Agora, vamos analisar o impacto que as declarações de Dorival Júnior podem ter nas competições futuras em que o Corinthians está inserido. O Timão, após conquistar a Supercopa, entra em um período crucial da temporada com um moral elevado, mas é fundamental lembrar que essa confiança deve ser canalizada da maneira certa para não se transformar em arrogância. Campeonato Brasileiro. A pressão aumenta. O Campeonato Brasileiro está logo à frente, e as expectativas são altíssimas. A Supercopa foi um grande passo, um marco que sinaliza a força do Corinthians. Porém, a realidade do futebol é que cada competição tem sua própria dinâmica. As palavras de Dorival, embora motivadoras, trazem consigo um peso adicional. Ao afirmar que ninguém vai nos parar, ele não está apenas expressando confiança, ele está estabelecendo uma expectativa que será cobrada na prática. E essa cobrança vem de todos os lados, da diretoria, da imprensa e, principalmente, da fiel torcida. Com a moral em alta, os jogadores do Corinthians não podem se dar ao luxo de relaxar. A pressão agora é máxima. A Fiel espera não apenas vitórias, mas atuações consistentes, jogadas brilhantes e a garra típica que caracteriza a equipe alvinegra. O campeonato nacional exige consistência ao longo de várias rodadas, e qualquer vacilo pode custar caro. Historicamente, times que começam bem podem desviar do foco e perder a trajetória, enquanto outros, que começam devagar, conseguem se recuperar e surpreender. Copa do Brasil. O desafio do mata-mata. Além disso, a Copa do Brasil é um torneio que pode ser traiçoeiro. O sistema de mata-mata pode colocar o Corinthians contra adversários que, em um primeiro momento, parecem inferiores, mas que podem ser extremamente perigosos se não forem respeitados. A memória de eliminações em fases iniciais por clubes menores nunca sai da cabeça da torcida. A pressão é imensa, e a forma como o Corinthians se comportará diante de adversários que não têm nada a perder será um teste essencial para a equipe. A gestão da confiança. O papel de Dorival Júnior e como Dorival Júnior lidará com essa pressão? O técnico, experiente e astuto, sabe que cada frase que sai de sua boca será analisada pelos jogadores e pela torcida. Ele deve gerenciar a confiança, garantindo que os atletas permaneçam focados e respeitem cada adversário. O time precisa ter a mentalidade de que cada jogo é uma final, e isso é algo que Dorival precisa inculcar na equipe.
As declarações provocativas podem ser uma maneira de instigar a equipe, mas também é necessário que ele transmita a mensagem de que humildade e trabalho duro são essenciais para o sucesso. Expectativa da Fiel. O desafio começa. A questão que fica no ar é: será que essa confiança renovada após a Supercopa será suficiente para manter o Corinthians competitivo nas competições em andamento? A Fiel acredita, mas também sabe que a realidade do futebol é cheia de surpresas. Cada jogo será uma nova história, uma nova batalha que exigirá não apenas habilidade, mas também coração. O Corinthians precisa mostrar que, após essa vitória, o verdadeiro desafio está apenas começando. O que a Fiel pode esperar de seu time? O futuro é incerto, e a expectativa é palpável. Com toda essa movimentação e as declarações de Dorival Júnior, é impossível não observar a repercussão entre a Fiel e nas redes sociais. Assim que suas palavras atravessaram as fronteiras do vestiário, a fiel torcida se manifestou em peso, expressando uma gama de emoções que vão da esperança à desconfiança. As redes sociais se tornaram um verdadeiro palco de batalha, onde torcedores se manifestam, discutem e, é claro, fazem piadas sobre os rivais. Na verdade, é fascinante observar como, em um piscar de olhos, as palavras de um técnico podem gerar tanto alvoroço. Enquanto alguns torcedores aplaudem a postura ousada de Dorival, acreditando que ele está liderando o time para um caminho de vitórias, outros levantam a bandeira da cautela, lembrando que o futebol pode ser traiçoeiro. A paixão corintiana é um amálgama de sentimentos, é uma mistura de amor, esperança e, por que não, medo de decepcionar. Afinal, a Fiel não é apenas uma torcida, é uma verdadeira legião que vive cada jogo como se fosse uma final. As redes sociais se tornaram um termômetro do que a torcida está sentindo. Os memes surgem a cada nova declaração, os vídeos com reações dos torcedores são compartilhados em massa e os comentários se multiplicam. Enquanto uns exaltam a confiança de Dorival, dizendo que ele trouxe um novo ânimo ao time, outros criticam a falta de humildade. Esse cara precisa lembrar que o campeonato é longo, comenta um torcedor, enquanto outro responde: é isso aí, Dorival. Vamos pra cima! Essa diversidade de opiniões é o que torna a torcida do Corinthians única. Eles se envolvem, debatem e, acima de tudo, se preocupam com cada passo do time. A esperança é palpável entre os corintianos. Após a Supercopa, muitos acreditam que o Timão pode conquistar mais títulos nesta temporada. As promessas de um futebol ofensivo, vibrante e cheio de garra estão na mente de todos. A cada jogo, a expectativa de ver o Corinthians não apenas vencer, mas jogar bonito, aumenta. A Fiel sonha com um time que não apenas ganhe, mas que encante, e as declarações de Dorival acendem essa chama. Por outro lado, há uma nuvem de desconfiança pairando. A memória de temporadas passadas, onde a expectativa era alta, mas o resultado não foi o esperado, traz um certo receio. A torcida quer acreditar, mas também é consciente de que o futebol é um esporte cheio de nuances. E aqui entra o papel de Dorival Júnior. Ele deve ser a âncora que mantém o time focado, evitando que a arrogância se instale. A pergunta que fica é: como a Fiel irá reagir se as expectativas não forem atendidas nas próximas competições? A resposta é complexa e envolve a paixão intensa que caracteriza a torcida corintiana. Se o time continuar a mostrar garra e entrega, a Fiel estará pronta para apoiar, mas se houver uma sequência de resultados ruins, a pressão aumentará. Dorival tem a responsabilidade de conduzir a equipe com sabedoria, pois cada palavra sua carrega consigo o peso da esperança de milhões de corintianos. A relação entre a Fiel e o Corinthians é uma união indissolúvel, e cada jogo será uma nova oportunidade de reafirmar essa conexão. As emoções são intensas, e a expectativa só cresce. O que o futuro reserva para o Timão e sua torcida? A resposta está nas mãos da equipe, claro, nas arquibancadas da arena. A Fiel espera que a paixão e a determinação se transformem em conquistas, mas o futebol é um mistério que sempre mantém um toque de suspense. Ao refletir sobre tudo o que foi discutido, é impossível não perceber que as declarações de Dorival Júnior têm um peso significativo para o futuro do Corinthians. Ele não apenas expressou a confiança do time após a conquista da Supercopa, mas também lançou um desafio para seus jogadores, para a torcida e, indiretamente, para os rivais.
A forma como o Corinthians lidará com essa situação determinará não apenas o desempenho nas competições, mas também a forma como a história do clube será escrita nesta temporada. Dorival, com seu estilo provocador, trouxe à tona uma nova narrativa para o Timão. Agora, mais do que nunca, a torcida espera que o time não apenas compita, mas que lute ferozmente por cada título. As palavras do treinador ressoam como um grito de guerra: ninguém vai nos parar. Mas essa confiança precisa ser acompanhada por um desempenho constante em campo. O Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil são desafiadores, e a equipe precisará estar preparada para cada obstáculo que surgir. Além disso, as reações nas redes sociais e entre os torcedores são um reflexo direto da cultura corintiana. A Fiel é uma força viva que apoia e critica, que ama e exige. Essa dualidade é o que torna a experiência de torcer pelo Corinthians tão emocionante. Ao mesmo tempo que esperam vitórias, os torcedores são conscientes de que o futebol é um jogo de altos e baixos. Portanto, é fundamental que Dorival Júnior e seus jogadores mantenham a humildade e a determinação necessária para seguir em frente. E aqui surge uma nova pergunta: como os rivais reagirão a essa postura ousada do Corinthians? O futebol é um esporte de narrativas, e a rivalidade só se intensifica quando as provocações são lançadas. Times adversários podem ver a confiança do Corinthians como uma oportunidade para desafiá-los, e isso pode fazer com que os jogos sejam ainda mais intensos. A pressão aumentará e cada partida se tornará um campo de batalha. O futuro do Corinthians está repleto de possibilidades. O título da Supercopa foi apenas o começo. As expectativas são altas, e a Fiel está pronta para fazer a sua parte, apoiando o time em cada passo do caminho. Dorival Júnior terá a responsabilidade de guiar essa equipe para a grandeza, e a forma como ele gerenciará a confiança e a pressão determinará o sucesso do Corinthians nesta temporada. Além disso, as declarações de Dorival não são apenas palavras ao vento. Elas refletem uma mentalidade vencedora que precisa ser absorvida por cada jogador. O Timão não pode se contentar em ser apenas um competidor, deve se posicionar como um verdadeiro protagonista nas competições. A fiel torcida, com sua paixão inabalável, espera que essa mentalidade se traduza em grandes atuações em campo. Cada drible, cada gol, cada defesa deve ser uma declaração de intenções. Os próximos jogos prometem emoção, drama e, acima de tudo, a paixão que caracteriza o futebol brasileiro. A fiel torcida estará lá, pronta para apoiar seu time, mas também para cobrar quando necessário. A jornada do Timão está apenas começando. E a pergunta que ecoa na mente de todos é: o Corinthians conseguirá manter a chama acesa e conquistar mais títulos? O futuro é um mistério, mas a paixão é certa. Que venham os desafios, porque o Timão está determinado a mostrar que, após a Supercopa, ninguém pode detê-lo. Esse é o momento de reafirmar a identidade corintiana, um time que não se abate, que se levanta após cada queda e que luta com todas as forças. A Fiel está pronta para essa batalha e, com certeza, o Timão também estará. O que nos espera nos próximos capítulos dessa temporada? A resposta está nas próximas partidas, e a fiel torcida não vê a hora de vibrar com cada conquista.